Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Hoje nós vamos falar um tema muito importante dentro da série A Busca. Prepare o seu coração. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero lembrá-lo que nós estamos em todas as redes sociais. Eu quero dizer a você que diariamente nós colocamos um vídeo de 2 minutos no Facebook do Arena, também no meu Facebook pessoal, e você pode receber essas bênçãos diárias a partir das 5 da manhã, 6 da manhã, já está disponível para você. Então entra lá, facebook.com/Arena do Futuro. E ali você vai ver quantas bênçãos de quantas pessoas, milhares e milhares. Existem alguns vídeos que tiveram milhões de acessos. E isso é maravilhoso, porque as pessoas estão buscando realmente ouvir a palavra de Deus. Além disso, nós colocamos sempre uma reflexão, um versículo bíblico no nosso Twitter, @Arena do Futuro. E você pode conhecer o site da Novo Tempo e dentro do site visitar e conhecer o blog do Arena. novotempo.com/Arena do Futuro. Tudo isso que nós fazemos é para que você receba diariamente uma mensagem da palavra de Deus. Outra coisa importante que eu queria dizer a você, de vez em quando, ou melhor, de vez em sempre, eu estou viajando por todo o Brasil, levando a mensagem através de uma caravana, através de semanas de pregações. E você que assiste o Arena, fique ligado no nosso Instagram, fique ligado no nosso Facebook, que sempre estamos anunciando em que local eu estarei com a nossa equipe pregando a palavra de Deus. Pode ser no Brasil ou na América do Sul. E você é meu convidado para estar conosco, ok? Prepare-se, porque aqui no programa e também na sua cidade, o nosso objetivo é levar a palavra de Deus. O programa Arena do Futuro, com o apoio dos Anjos da Esperança e da Igreja Adventista do Sétimo Dia, preparou uma série maravilhosa de estudos da Bíblia. São 20 temas que nós gravamos com altíssima tecnologia para que você possa ter um conhecimento mais profundo da Palavra de Deus. É a série A Verdade. Esse material está à sua disposição. Confira aqui na tela a forma e os meios para você ter acesso a esse material, enquanto você assiste um pouquinho das imagens desse maravilhoso trabalho. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha 2 objetos. Agora nós vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é mostrando a busca de Deus por alcançar uma pessoa muito influente. Nós vamos ver a busca de Deus por salvar e alcançar Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. E para entrarmos então nesse tema, eu quero convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Reis. Nós vamos ver o 2º livro de Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Claro que não vamos ler o capítulo todo, você poderá fazê-lo depois, aí com mais calma em sua casa. Mas agora vamos ler o capítulo 5, verso 1, verso 2 e verso 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uau! Isso é incrível. Eu queria que você parasse um pouquinho agora para analisar comigo algumas palavras e algumas características desse Naamã, conforme diz o verso 1. Primeiro, a Bíblia diz assim, que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Ou seja, estamos falando de uma pessoa importante, uma pessoa influente, uma pessoa que exercia uma liderança
em um país, em uma região que era realmente muito grande e era desafiadora. O texto diz que ele era comandante do exército do rei da Síria. Estou dando essa ênfase para você perceber que estamos falando de um líder. O verso 1 continua dando algumas características dele. Diz assim: era grande homem diante do seu senhor. Ou seja, esse comandante era respeitadíssimo pelo seu chefe, pelo seu presidente, pelo seu superior. E o verso bíblico continua falando, diz assim: de muito conceito. Quer dizer, uma pessoa que tinha princípios, que era fiel às leis, que era eficiente no seu trabalho, que tinha qualidade na sua função, e a Bíblia usa a expressão, ele era de muito conceito. E o verso 1 continua dizendo, porque por ele Deus deu vitória à Síria. Era herói de guerra. Uau! Veja, um herói de guerra, alguém que as pessoas admiravam, alguém que as pessoas respeitavam, herói de guerra. Só que a Bíblia, no verso 1, termina com uma expressão assustadora. Primeiro diz tudo isso a respeito de Naamã, e depois fala assim, era herói de guerra. Aí tem uma vírgula e diz assim, porém leproso. Puxa, que coisa, hein? Não é impressionante isso? A Bíblia fala todas as qualidades do camarada, depois, vírgula, diz, porém leproso. Eu queria falar uma coisa para você. Todos nós temos um porém na vida, sim ou não? Veja, fulano de tal é professor da universidade, não sei do quê, porém é diabético, porém tem câncer, porém foi abandonado pela família. Veja, vou dar um outro exemplo. Fulano de tal é um jogador de futebol excepcional, porém indisciplinado, porém usa drogas, porém, ou seja, todo mundo tem um porém. Não é incrível isso? O comandante do exército do rei da Síria tinha tantas coisas maravilhosas, porém era enfermo, porém era leproso. Vamos ver. Qual é o seu porém, hein? Você é da igreja, é membro da igreja, porém, qual é o seu porém? Então, existem realmente problemas na vida de todas as pessoas. E aí você para, pensa e pergunta, Pastor Luiz, por que todo mundo tem problema? Bom, claro, a resposta imediata e a resposta mais simples de entender seria, por causa do pecado. Claro, mas eu queria agregar uma outra resposta, um outro comentário a esse assunto. Você sabe que nessa vida, nesse mundo que a gente vive, Deus quer que você entenda que enquanto vivermos aqui, nós não seremos 100% felizes, porque o pecado sempre vai colocar um porém na sua vida. E é importante que você entenda que esses problemas que todos nós temos nos ajudam a entender que nosso mundo não é aqui. Nosso mundo, nossa vida, nosso lugar é no reino dos céus. Porque aqui sempre haverá uma vírgula e um porém. O texto bíblico então diz que Naamã era leproso. Quando a Bíblia fala que Naamã era leproso, a Bíblia nos chama a atenção para esse problema, essa enfermidade chamada lepra, que naquele tempo não tinha a medicina daquele tempo não tinha o conhecimento que tem a medicina de hoje. Hoje já se sabe que a hanseníase ou a lepra tem cura. Tem cura. E também se sabe que existem vários tipos de hanseníase, vários tipos de lepra. E que existe um tipo de lepra que é contagiosa, mas nem todas são contagiosas. Agora, naquele tempo, as pessoas não tinham esse conhecimento e a lepra era temida. Por quê? Porque era contagiosa. E por que mais? Porque havia um preconceito, porque as pessoas tinham um entendimento equivocado sobre o assunto.
Por exemplo, nos dias de Jesus, as pessoas entendiam que a lepra era um castigo de Deus, que a lepra era o dedo de Deus, e que aquela pessoa atingida pela lepra era uma pessoa tão pecadora, tão má, ela fez coisas erradas de tal maneira que Deus ficou chateado com ela e falou assim: ah é? Você é muito rebelde, então eu vou te dar um castigo, vou te colocar lepra. E o leproso, além de ter a doença, além de ser atingido fisicamente, ele tinha também um problema com isso relacionado à sua mente, às suas emoções e à sua vida espiritual. Por quê? Porque além de conviver com a dor e com a doença, a dor agora era uma dor psicológica, era uma dor emocional. Porque você sabe que a lepra torna a pele insensível e a pessoa não sente. Mas agora o leproso tinha que sair de casa, abandonar a esposa, abandonar os filhos, abandonar a família, abandonar a sociedade, os amigos, a igreja, o trabalho, a escola. Ele tinha que abandonar tudo e tinha que sair e ir caminhando para o Vale dos Leprosos. E nesse vale ele ficava esperando a morte. Enquanto caminhava, ele tinha que anunciar e denunciar a sua desgraça, o seu problema, a sua doença. E ele saía andando e dizendo: saiam da frente que eu sou leproso, saiam da frente, eu sou imundo, saiam da frente, vai passando o imundo. Então, a lepra trazia problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais, problemas familiares, problemas na sociedade. O leproso entrava num estado de depressão, num estado de estresse, num estado de desesperança. Ou seja, o leproso começava a morrer mais rapidamente a partir do momento em que ele era diagnosticado com tal enfermidade. No caso aqui de Naamã, a situação dele era uma situação tão terrível, tão complicada. Agora, entenda uma coisa, estamos falando do comandante do exército do rei da Síria. E é importante que você saiba que nos tempos de Jesus, a situação era exatamente essa que eu acabei de descrever. Mas nesse caso aqui, nós encontramos uma situação que tinha semelhanças e que tinha diferenças. O comandante do exército do rei da Síria estava leproso. E esse era o seu grande problema. Agora, não tinha cura, não tinha como resolver o problema. Você imagina uma pessoa do nível de Naamã, uma pessoa da influência dele, uma pessoa rica como ele. Você não acha que ele procurou os melhores médicos? Você não acha que ele foi aos melhores hospitais? Você não acha que ele procurou todas as opções disponíveis no seu país e na sua época? Eu imagino que sim. Então, mas a lepra não tinha cura. E aí entra a mão de Deus. Aí entra o Deus que busca as pessoas. Aí entra Deus de uma maneira muito especial em ação para buscar, salvar e resgatar esse homem. E aí entra o verso 3. O verso 3 fala para nós que havia uma menina. A Bíblia fala menina, não sabemos a idade dela. Talvez fosse uma adolescente, talvez fosse uma jovem. Mas essa menina era uma escrava, eu diria, como se fosse uma empregada doméstica. Mas naquele tempo, ela foi levada como escrava e trabalhava na casa do comandante. E essa garota era de Israel. Essa garota conhecia o Deus de Israel e sabia que Deus poderia curá-lo. Só que ela, respeitosamente, por ser uma escrava, uma empregada, ela foi a esposa de Naamã e diz assim: se o meu senhor conhecesse o profeta de Deus em Israel, ele seria curado. Então a menina, ela dá uma dica, ela mostra o caminho, ela indica o caminho. E então essa informação chega até Naamã. E Naamã pede carta, autorização e vai em busca do profeta de Israel. Vai em busca de Eliseu, o profeta. E a palavra de Deus começa a narrar esse momento em que Naamã sai das suas terras, sai da Síria e viaja para Israel para encontrar o profeta, o homem de Deus, para ser curado então, finalmente, da sua lepra.
A Bíblia diz que ele preparou então toda a sua comitiva. Eu estou imaginando uma pessoa do governo federal, né? Estou imaginando uma pessoa que tem essa influência toda, indo agora com a sua comitiva, os batedores, não é verdade? Ou seja, os policiais, todo mundo abrindo o trânsito, preparando o caminho, e agora ele viaja, aquela viagem pomposa, até Israel, até encontrar Eliseu. E finalmente Naamã chega até Eliseu. E quando chega até Eliseu, Naamã diz assim: avisem o profeta que eu estou aqui, que eu cheguei. E para sua surpresa e decepção, Eliseu, o profeta, nem sequer saiu do seu aposento, nem sequer saiu do seu escritório. Lá de onde ele estava, o profeta Eliseu, ele mandou um recado. Ele mandou alguém dizer a Naamã o que Naamã tinha que fazer. E a informação dada foi muito clara. A informação foi o seguinte: Naamã, você vai ao Rio Jordão e você faz o seguinte, eu vou ler. Diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículos 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Isso é muito curioso, porque Naamã estava acostumado a ser bem recebido, afinal era um herói de guerra, era o comandante do exército do rei da Síria. Agora ele chega, Eliseu não o recebe e manda um mensageiro dizendo: vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes e você ficará curado. Bom, essa informação deixou Naamã indignado. Naamã não podia crer naquilo. Aí Naamã diz assim: peraí, como que esse profeta me manda ir ao Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e nem me recebe? Está pensando o quê, rapaz? Eu sou o comandante do exército do rei da Síria? E agora eu viajo, faço todo esse caminho, e ele nem me recebe e manda mergulhar 7 vezes? Eu quero que ele saiba que lá na Síria tem rios melhores e mais limpos do que o Rio Jordão, que é barrento, que tem água suja. Eu poderia mergulhar lá, não precisaria ter vindo aqui. Agora eu venho aqui, ele não me recebe, ainda manda mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, uma água barrenta. E assim Naamã fica indignado. E Naamã diz assim: quer saber? Vamos embora. Só que alguém da comitiva de Naamã diz assim: ô comandante, com licença, com sua autorização, eu quero te dizer uma coisa. O senhor viajou de lá até aqui, e agora o senhor não custa nada o senhor ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Já que o senhor está aqui, aproveita, faça o que o profeta mandou, não custa nada. Ou seja, alguém foi usado por Deus para convencer Naamã a seguir as orientações do profeta. Agora aqui eu faço uma reflexão. Onde estava o problema de Naamã? Estava no seu físico, a lepra? Ou o seu problema era o orgulho? Onde estava a lepra de Naamã? No seu físico ou na sua vida espiritual? Muitas vezes, nós só enxergamos a cura física. Muitas vezes, nós só olhamos o exterior. A gente só observa o que está por fora. Deus vê o interior. Deus vê o coração. Deus sabe o que passa dentro do coração de cada pessoa. A verdadeira lepra está na vida espiritual das pessoas. E não necessariamente ou somente no físico. Naamã não tinha um problema. Tinha 2, tinha 3, tinha 4, tinha muitos problemas. Você e eu não temos um problema. O nosso porém é maior do que a gente imagina. O porém humano é mais grave do que a gente pode imaginar. Veja que quando Naamã é orientado a ir ao Rio Jordão, ele não quer ir. E ele ficou chateado porque Eliseu não o recebeu. Mas convencido, ele acabou indo. Foi ao Rio Jordão. E ao ir ao Rio Jordão, ele tinha que mergulhar 7 vezes. Agora eu estou imaginando esse homem,
entrando no rio e mergulha uma vez, se levanta e a lepra continua. Ele olha para as pessoas e fala assim, aí, tá vendo? Cadê? Não curou nada. Mas o comandante, mergulha a segunda. Mergulhou a segunda vez. Levantou, olhou e disse, tá vendo? Podia ter curado pelo menos a mão esquerda dessa vez, e na outra a direita, e cada hora, cada mergulho vai curando uma parte. Mas não, nada. Mergulhou a terceira, levantou e a lepra continuava. Mergulhou a quarta vez, levantou e a lepra continuava. A quinta vez a mesma coisa, a sexta vez a mesma coisa. Faltava uma vez, um mergulho. E eu imagino a tensão no ar. As pessoas olhando, Naamã preocupado, gente, olha, eu não vou mergulhar a sétima vez, vou passar vergonha, vou ser exposto ao ridículo, quer dizer, eu, comandante do rei da Síria aqui, agora vou mergulhar 7 vezes, e se não der certo? Comandante, mergulha mais uma vez, obedeça a orientação do profeta, do homem de Deus, e ele mergulha a 7ª vez, e quando se levanta, ele está totalmente curado. Quando ele se levanta a 7ª vez, não tem mais nada. Aí alguém para e pergunta assim, ei, pastor Luiz, então por que não mergulhou só uma vez, a 7ª, teve que mergulhar 6 antes? Para que serviu tudo isso? Bom, aí tem vários sentidos. Um deles é a obediência, mas o outro, os 6 mergulhos anteriores, sabe para que foram? Sabe para que foram? Para curar o orgulho dele, para quebrantar o coração dele. Deus poderia curá-lo num abrir e fechar de olhos, mas Deus queria quebrantar o coração daquele homem, e Deus queria que aquilo fosse um testemunho para alcançar a Síria, para alcançar as pessoas que não eram de Israel, e para mostrar que o amor de Deus e o plano de Deus não era só para Israel, era também para os da Síria, era também para as pessoas de outras nações, é também para o Brasil, é também para a América do Sul, é para o mundo inteiro. Então, quando o profeta orienta a mergulhar 7 vezes, Deus queria primeiro curar o coração de Naamã. Deus queria primeiro curar e quebrantar o seu orgulho, a sua confiança própria, a sua vaidade pessoal. Primeiro, Deus queria lavar isso, 6 mergulhos para lavar e limpar o orgulho. E o 7º para a cura física. Eu pergunto, e você, meu amigo? E você? Pense um pouquinho comigo, pense um pouquinho comigo. Deus estava querendo não apenas curar o físico de Naamã, Deus estava querendo converter Naamã, mudar a vida dele. Deus queria buscá-lo, alcançá-lo, salvá-lo, restaurá-lo. Esse era o plano de Deus para Naamã. E esse é o plano de Deus para mim e para você também. Amém? Bom, e agora? O final da história de Naamã foi impressionante. Naamã queria pagar, queria dar dinheiro para Eliseu. Eliseu não aceitou e disse assim, não, eu não posso aceitar porque eu não posso receber um dinheiro porque você foi curado. E não aceitou. Mas depois o servo, o ajudante de Eliseu, chamado Geazi ou Geazi, foi atrás do Naamã para receber o dinheiro e mentiu e enganou. E Naamã deu dinheiro para o servo de Eliseu. Mas a Bíblia diz, no capítulo 5, que quando Geazi fez isso, ele imediatamente ficou leproso. E isso é impressionante. Não se pode vender nem comprar as bênçãos de Deus. Não se pode negociar as bênçãos de Deus. Deus não aceita isso. Bem, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero sentar aqui na minha poltrona e quero convidar você a sentar comigo. Você já está sentado em sua casa, certo? Agora, por favor, venha mais perto, chega mais perto. Aproxime-se de mim, por favor. Deixa eu te dizer uma coisa. Onde está a sua lepra? Está no físico? Está no casamento? Está no emocional? Está no financeiro? Onde está a sua lepra? Qual é a sua lepra? É o orgulho? É a confiança própria? É a mágoa? É o ódio? Qual é a sua lepra? Deus tem poder para curar você agora mesmo. Deus pode curar você agora. Deus pode alcançar você. A busca de Deus por Naamã chegou ao fim. E a busca de Deus por você pode chegar ao fim hoje. Mas muitas vezes o orgulho, muitas vezes a confiança própria,
nos afasta de Deus e a gente deixa de obedecer e seguir as orientações de Deus. Por quê? Porque nosso problema maior é o orgulho. E Deus quer quebrantar o nosso coração, Deus quer alcançar o seu coração, Deus quer alcançar a sua vida, Deus quer mudar sua vida, Deus quer converter o seu coração, Deus quer fazer de você uma nova criatura, Deus quer fazer de você uma nova pessoa. E se for da vontade dele curar o seu físico, ele vai curar. Se for da vontade de Deus tirar esse câncer, ele vai tirar. Se for da vontade de Deus tirar essa enfermidade física, ele vai tirar. Mas antes disso, é preciso mergulhar 6 vezes. Ou seja, é preciso ser quebrantado do ponto de vista espiritual e reconhecer os seus erros, os seus pecados e colocar-se nas mãos de Deus. É preciso obedecer os princípios dos mandamentos de Deus, os princípios do reino de Deus, os princípios da palavra de Deus. Enquanto o nosso coração não for quebrantado, enquanto você não reconhecer os seus erros, enquanto você não se entregar totalmente, não adianta a cura física. Não adianta curar as pernas, não adianta curar a coluna, não adianta curar a lepra, não adianta curar o câncer, não adianta curar nada, se você não tiver o seu coração curado. Deus quer alcançar o seu coração, Deus pode transformar a sua vida, Ele está buscando você, como buscou o comandante do exército do rei da Síria, como alcançou outros leprosos no tempo de Jesus. Deus pode fazer o milagre, Deus pode fazer a mudança. Basta você crer e seguir os princípios da Bíblia, seguir o que está escrito aqui. Se você quer isso, se você aceita isso, se você deseja se entregar totalmente a Jesus hoje, eu quero orar por você. Vamos então curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Eu quero entregar nas tuas mãos esta pessoa que precisa de uma cura física, mas também precisa de uma cura espiritual. Eu sei que o Senhor está buscando essa pessoa há muito tempo. E hoje é o dia do encontro. Hoje é o dia, quem sabe, do 7º mergulho, para que a cura seja completa, espiritualmente e fisicamente. Obrigado por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus, amém.